Sempre que a Disney lança um novo live action adaptando uma animação clássica, esse lançamento gera debates. Até mesmo os filmes mais bem-quistos pelo público geral, como Mowgli e o Menino Lobo, Aladdin, Cruella e A Bela e a Fera, são motivos de discussão sobre se existia necessidade de fazer um remake, se o remake supera o original, se as escolhas narrativas foram acertadas e por aí vai. Claro, alguns filmes geram mais debates do que outros. Quem não se lembra da efervescência que rolou na internet no lançamento de Mulan em 2020, que algumas pessoas gostaram bastante, como eu, por exemplo, e outras odiaram com todo o coração. Bom, com o lançamento de Peter Pan e Wendy não foi nem um pouco diferente. As reações não chegaram a ser tão exageradas e apaixonadas como em outros casos, mas sem dúvida é um dos que gerou mais divisão entre os fãs. Dá para notar uma tendência de aprovação por parte dos críticos e de reprovação por parte dos fãs mais assíduos da animação, que sempre pedem uma fidelidade maior à obra base. A diferença fica visível nos números do Rotten Tomatoes, por exemplo, onde o filme possui 62% de aprovação dos críticos e apenas 11% do público. Claro que esse número de 11% só é baixo assim graças à review bomb que o filme recebeu, mas acredito que mesmo sem os efeitos da review bomb, o filme ainda teria uma aprovação baixa do público. E eu, aonde me encaixo nesse debate? Vou te contar a minha opinião agora, mas antes gostaria de pedir para você deixar o like nesse vídeo, que é muito importante, e para se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito. E se quiser receber notificações dos próximos vídeos, basta ativar o sininho. Agora sim, vamos falar de Peter Pan e Wendy, e cuidado, pois esse vídeo tem spoilers. O Menino que Não Queria Crescer surgiu em 1904, há mais de 100 anos, criado pelo escritor escocês James Matthew Barrie em sua peça Peter e Wendy. De lá para cá, a obra se tornou uma das que mais recebeu versões cinematográficas distintas. Dentre os vários exemplos, alguns dos mais recentes e lembrados pelos fãs são o filme Pan, de 2015, dirigido por Joe Wright e com Hugh Jackman no elenco interpretando Barba Negra, que eu considero bem fraquinho, o filme Wendy, de 2020, dirigido por Ben Zeitlin e lançado pela própria Disney sob o selo da Searchlight Pictures, que é um filme interessante, pouca gente acabou conhecendo, mas vale a pena conferir. O clássico Hook, de 1991, dirigido pelo mestre Steven Spielberg e estrelado pelo eterno Robin Williams, com nomes gigantescos no elenco como Julia Roberts e Dustin Hoffman, que é realmente muito bom. E ainda temos o longa de 2003, dirigido por P.J. Hogan, que é praticamente a primeira versão em live action da animação clássica de Walt Disney, lançada no longínquo ano de 1953. E essas são apenas algumas das várias adaptações da história para as telonas. A animação da Disney, que eu já disse algumas vezes que é uma das minhas animações favoritas da infância e pretendo comentar a respeito aqui no canal em breve, acabou gerando uma franquia imensa, com uma sequência direto para home video chamada Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, que também será assunto de um vídeo aqui no canal, um spin-off focado na fada Tinkerbell, que acabou virando uma sub-franquia com 6 filmes, sim, eu também vou falar deles no canal. Tem até uma série do Disney Junior, obviamente focada no público pré-escolar, chamada Jake e os Piratas da Terra do Nunca, que conta com participações recorrentes do Capitão Gancho e até do próprio Peter Pan. E agora temos essa nova adaptação em live action da animação lançada no Disney Plus. Onde eu quero chegar com essa introdução toda? Existe muito filme de Peter Pan. Esse é até um caso emblemático de adaptação em live action da Disney, porque se ele fosse seguir os mesmos passos da animação, seria o terceiro grande filme contando basicamente a mesma história do mesmo jeitinho. Afinal, como eu disse, o longa de 2003 também se parece bastante com a animação da Disney em vários momentos. Ou seja, mudanças na trama eram mais do que necessárias. Eu considero Peter Pan e Wendy um dos melhores exemplos de como devem ser feitos os remakes da Disney. É um filme que segue o esqueleto do original e que faz diversas referências à animação clássica, mas que não tem medo de tirar e incluir coisas. Tanto que dá para dizer que esse filme quase conta uma nova história em comparação com o filme original, o que eu considero muito bom. É claro que nem tudo que foi incluído funciona, algumas coisas que foram retiradas fazem falta, e eu vou desenvolver isso durante o vídeo, mas a coragem de ser diferente já é elogiável.
Wendy Darling, interpretada por Ever Anderson, é uma menina que não quer crescer. Certa noite, ela e seus irmãos mais novos, João e Miguel, recebem a visita de Peter Pan e da Fada Sininho, interpretados por Alexander Molony e Yara Shahid, que estão em busca de recuperar a sombra de Peter. Wendy e seus irmãos então embarcam em uma aventura até a Terra do Nunca, onde eles conhecerão a Índia Tigrinha e os Meninos Perdidos, e juntos terão que enfrentar o malvado Capitão Gancho, interpretado por Jude Law, que esconde um passado misterioso e busca vingança contra Peter. Curiosidade rápida que vocês já devem saber, a atriz Ever Anderson, que faz a Wendy, é filha do diretor Paul W.S. Anderson, com a atriz Mila Jovovich, que fizeram juntos os filmes da franquia Resident Evil. Inclusive, ele é a cara da mãe. A Disney está há mais de 10 anos adaptando suas animações clássicas em live action de forma quase industrial. E mesmo assim parece que o estúdio ainda não encontrou o jeito certo de fazer isso. Há casos onde é dada liberdade aos diretores para exporem uma nova visão em cima das obras adaptadas. E às vezes isso dá certo, mas também pode dar errado. Há casos onde existe um controle absoluto por parte dos produtores em cima das novas versões. Mesmo assim, não é certeza de acerto. Na verdade, na maioria das vezes, também dá errado. O fato é que esses filmes lançados com uma mão muito forte dos produtores transparecem na tela a falta de vida, a falta de personalidade da obra. Basta ver exemplos como Pinóquio e O Rei Leão. Dois filmes feitos por diretores que sabem dar personalidade às suas obras, mas que trabalharam quase aprisionados pelo estúdio. Por isso que eu sempre prefiro quando o estúdio dá liberdade ao artista de se arriscar. Dumbo não é bom, mas é a cara do Tim Burton, tem personalidade. No caso de Peter Pan e Wendy, você pode não gostar, mas é fato que esse é um filme que se arrisca, é um filme que tem vida própria. O diretor David Lowery disse mais de uma vez durante a produção e a promoção do filme que esse era um projeto de paixão dele. Afinal, ele também gostava demais da animação quando criança. E essa paixão fica visível nas diversas referências e homenagens que o longa faz à animação de 1953. Como na Casa dos Darling, que lembra bastante a casa deles na animação, inclusive a cachorra Naná é igualzinha à do desenho. Os irmãos João e Miguel, que também têm as mesmas características físicas que os personagens originais. O João ainda usa seus óculos e a cartola, e o Miguel não larga seu ursinho de pelúcia. Porém, a maior homenagem é a cena do primeiro voo de Wendy e seus irmãos em direção à Terra do Nunca com Peter e Tinkerbell. Os movimentos que cada personagem faz durante o voo são iguaizinhos aos do filme original. Alguns planos e movimentos de câmera recriam perfeitamente os segmentos da mesma cena na animação. Por exemplo, o momento em que todos passam pela Tower Bridge. Até que, ainda durante o voo, o filme propõe uma ruptura com o que estava estabelecido na animação. É como se o longa dissesse: legal, fizemos algumas referências para atacar a sua nostalgia, mas a partir daqui é um novo filme. E enquanto na animação temos um voo sobre as nuvens em direção às estrelas que lentamente revelam uma mágica e colorida Terra do Nunca, em Peter Pan e Wendy, o diretor aposta numa viagem mais surrealista que chega em uma Terra do Nunca mais pé no chão. E eu confesso que eu adorei o que foi feito aqui. Daí em diante, as referências ao desenho se tornam bem menos presentes, e o filme foca mais em desenvolver algo novo. Uma das coisas que mais me encantou nesse filme e que fez a minha nostalgia transbordar em alguns momentos foi a belíssima trilha sonora de Daniel Hart, que não é perfeita, por vezes falha ao não acompanhar o ritmo e o tom de algumas cenas, mas que tem um tema lindo com uma melodia marcante que combina com o estilo do filme, e me emocionou muito, em especial nos momentos onde recriou a canção You Can Fly da animação original. E por mais que o filme não tenha mais números musicais como na versão de 53, existem algumas canções entoadas de forma diegética. Os Piratas ganham 2 canções, que não chegam a ser tão marcantes, mas eu gostei, lembram ligeiramente as canções do filme da franquia Piratas do Caribe, e tem também a canção All Grown Up, que se torna um elemento fundamental da narrativa e conversa muito bem com a temática trabalhada na trama. Eu comentei no meu Twitter, quando o filme foi lançado, que tinha gostado bastante da proposta, mas que tinha notado uma falta de substância no segundo ato, que o filme passava uma sensação de vazio.
Bom, era óbvio que algumas atualizações seriam feitas na trama para que o filme funcionasse melhor nos dias atuais, já que, sendo um filme de 1953, Peter Pan acaba tendo alguns problemas, como a maneira estereotipada que retrata os índios e algumas atitudes consideradas machistas por parte do próprio Peter Pan, seja com as sereias, com a tigrinha ou com a própria Wendy. Não são problemas do filme em si, são reflexos da sociedade da época, das pessoas que fizeram o filme, e são lições que a sociedade foi aprendendo com o tempo. Portanto, é importante lembrar que essas questões não diminuem a obra. Peter Pan não é ruim porque trata os índios de maneira estereotipada. Peter Pan é bom apesar de tratar os índios de maneira estereotipada. Então é claro que na adaptação esses problemas seriam corrigidos. Pode-se notar que não existem mais sequências que envolvam as sereias ou os índios em Peter Pan e Wendy, e foram incluídas novas subtramas para substituir o tempo de tela que essas sequências tomavam na animação original. Porém, eu não considero que essa foi uma decisão tão acertada assim do roteiro e da direção. Senti falta desses elementos no filme e acho que caberia um pouco mais de participação dos índios na trama e uma visita às sereias em algum momento. Na animação, por mais que esteja no título do filme, o Peter Pan nunca foi protagonista, muito pelo contrário, é um coadjuvante de luxo. A protagonista sempre foi a Wendy e há quem diga que o real vilão de Peter Pan seja o próprio Peter. Basta ver as atrocidades que ele faz com o injustiçado Capitão Gancho, e eu vou trabalhar mais essa discussão em um vídeo próprio sobre animação. Aqui em Peter Pan e Wendy, isso não é teoria. A Wendy ganha seu espaço no título destacando sua posição de protagonismo na trama, e o coadjuvante de luxo Peter perde tempo de tela. Além disso, o passado do Capitão Gancho com o Peter se torna um dos motores centrais da trama. Afinal, ambos foram amigos na infância até acontecer todo o rolo que traz a motivação para o Capitão Gancho ser o vilão que ele é. Eu simplesmente adorei essa nova abordagem feita e o desfecho dela no final do filme. O problema é que só a inclusão dessa subtrama não é suficiente para preencher o segundo ato vazio do filme. Eu gosto bastante do trabalho do diretor e roteirista David Lowery, e em vários momentos da sua carreira ele demonstrou um excelente controle do ritmo do filme e um talento para aprofundar os personagens e diálogos propostos sem ser expositivo. Recomendo demais os filmes Sombras da Vida e A Lenda do Cavaleiro Verde. Mas aqui ele perde um pouco a mão. A típica mensagem sobre amadurecimento está aqui. E todos os elementos do filme têm um propósito no aprofundamento dessa mensagem, desde o visual pouco convidativo da Terra do Nunca, até a própria relação entre o Peter e o Capitão Gancho. E o filme transmite bem as mensagens através do aprendizado da Wendy. O voo dela no final só acontece porque ela evoluiu como personagem. Os aprendizados aconteceram, e isso fica claro para o público também. Portanto, não tinha necessidade do filme gastar diálogos para dizer o que já estava sendo mostrado. Não tinha necessidade do filme explicar porque existem meninas entre os meninos perdidos. Não tinha necessidade do Capitão Gancho falar que sentiu saudades da mãe. Tudo isso já tinha ficado claro. Peter Pan e Wendy têm problemas de ritmo também. A chegada dos irmãos à Terra do Nunca e tudo o que acontece até a conclusão da cena que envolve o crocodilo na Ilha da Caveira é lento demais e não serve para desenvolver muita coisa, além de apresentar ao público os personagens que iremos acompanhar. Daí em diante, o filme acelera abruptamente, chegando a um acontecimento trágico antes que os pormenores que nos fariam sentir esse acontecimento trágico estivessem devidamente desenvolvidos. E é nessa hora que caberia uma visita rápida às sereias e ou uma real inclusão dos índios na trama, surgindo então o tempo que o filme precisava para desenvolver melhor os personagens e preencher esse segundo ato. Visualmente, sim, o filme é verde demais, não entendi isso também. Mas mesmo assim, é um filme com um visual estonteante. A maioria das sequências mais belas estão no trailer, especialmente as sequências de voo, mas a que mais me encantou foi aquela cena final onde o Peter salta de um precipício em direção ao navio que está voando. Todo o terceiro ato do filme eu particularmente gostei muito. As lutas de espadas são enérgicas, adorei quando o navio começa a girar no ar enquanto Peter e o Capitão Gancho lutam no interior, e a conclusão para mim é perfeita. Só acho que o filme merecia sim um orçamento maior para aprimorar os efeitos visuais, que em algumas vezes estão bem incômodos sim. Enfim,
O filme tem falhas, mas são falhas que não chegam a estragar a experiência. Como eu disse no início, esse é um filme vivo. Peter Pan e o Andy têm personalidade e o mínimo de autoralidade. Arrisca, erra e acerta. Só isso já o coloca em uma prateleira muito superior aos outros remakes em live action da Disney que apenas se escoram no que já havia dado certo nas animações clássicas. Agora eu quero saber o que você achou do filme e desse vídeo. Comente suas opiniões aqui embaixo que eu estou bem curioso para ler. Deixe o like nesse vídeo que é muito importante para ajudar o canal a crescer e inscreva-se também se gostou do conteúdo. E se quiser conhecer outro filme que o diretor David Lowery fez para a Disney e mais 4 dicas de filmes típicos de sessão da tarde, basta clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora e continue comigo aqui no canal de Cinéfilos. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!